Boa noite. A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do novo coronavírus. No Rio de Janeiro, 13 casos foram confirmados e outros 88 são investigados. O governador Wilson Witzel publicou um decreto com medidas emergenciais para combater a doença. E nós acompanhamos o treinamento feito pela Fiocruz a profissionais da saúde de 8 estados para ajudar no diagnóstico do vírus. Você vai ver também 6 pessoas foram presas, entre elas um capitão da PM, acusadas de integrar uma milícia que construiu um condomínio irregular na Taquara, na Zona Oeste. E no futebol tem Flamengo em campo pela Libertadores. O rubro-negro recebe o Barcelona de Guayaquil no Maracanã pela segunda rodada da competição. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O coronavírus virou pandemia de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Aqui no Rio, são 13 casos confirmados da doença e outros 88 estão sendo investigados. O governador Wilson Witzel publicou um decreto com medidas emergenciais para combater o vírus. Em todo o país, autoridades de saúde se preparam para um aumento dos casos. O que a gente trabalha hoje é que num cenário de 2 a 4 semanas, a gente já tem o vírus circulando no país inteiro, também aqui no Rio de Janeiro, e já começa então uma epidemia aqui no âmbito nacional. Na China, a taxa de letalidade da doença caiu para 2%. Para a maior parte da população mundial, no entanto, o novo coronavírus não gera grandes problemas. 80% dos infectados não apresentam sintomas. Só que 5% dos pacientes precisam de UTI e costumam ficar internados por muito tempo. Por isso, há riscos também para o sistema de saúde. Como ninguém está imune ao vírus e muitos hospitais já vivem cheios com as doenças do dia a dia, o perigo é faltar lugar para todo mundo. O Rio de Janeiro informou hoje que terá um decreto para internação compulsória de casos graves do novo coronavírus. Estamos fazendo um chamamento para a contratualização de leitos de terapia intensiva também no setor privado. Nosso plano de contingência é integrado com o serviço privado de saúde, porque a demanda vai atingir a todos nós. E no caso de uma grande epidemia que tome vultos aí da Itália, por exemplo, contaríamos também no nosso plano com a utilização de hospitais de campanha. Aqui no Brasil, especialistas já recomendam algumas mudanças de hábitos, como evitar se expor a grandes multidões e outras situações de risco. O ideal é que você evite aglomerações se realmente você não tem necessidade de ir. Então, grandes shows, cinemas. Nesse momento, o ideal é que você fique mais em casa. Nos casos confirmados mais leves, o isolamento domiciliar continua sendo a recomendação mais indicada. Para a infectologista, os vizinhos desses pacientes não devem ficar assustados. O vírus, ele alcança no máximo 2 metros de distância. Então, se você tem alguém morando perto de você, o vírus não consegue caminhar muito. E hoje, profissionais de 8 estados receberam um treinamento teórico e prático da Fiocruz para ajudar no diagnóstico laboratorial do novo coronavírus. Esta é a segunda etapa do processo de capacitação. A capacitação foi conduzida no Laboratório de Vírus Respiratório do Sarampo da Fiocruz e dividida em partes teóricas e práticas. Primeiro, os 8 especialistas das regiões Sul, Sudeste e Nordeste discutiram sobre o coronavírus, os protocolos para o diagnóstico da doença, recomendações sobre biossegurança e transporte de amostras. Depois, toda a metodologia foi colocada em prática a partir dos kits com insumos para a realização dos testes que foram desenvolvidos e distribuídos pela Fiocruz na última semana. São utilizados uns suaves, que corriqueiramente pode dizer que é uma espécie de cotonete gigante, que ele é inserido nas narinas para a coleta do material nasal. E também pode ser feita uma coleta também da nasofaringe, da garganta. Esse suave, então, é colocado num pequeno tubo de ensaio que contém um líquidozinho conservante e é essa amostra que é direcionada para o laboratório. Apesar de não haver circulação ativa do vírus no estado, a Fiocruz reforça que a preparação do diagnóstico laboratorial faz parte de uma das estratégias para o enfrentamento do vírus, caso haja uma disseminação
no Rio de Janeiro. Nesse momento e até o final da semana que vem, toda a rede de laboratórios de saúde pública do Brasil estará preparada para o diagnóstico. Isso é uma das estratégias, mesmo que esse vírus não se dissemine ou não cause um problema sério no nosso país, uma das estratégias é essa preparação do diagnóstico laboratorial para o enfrentamento da questão do coronavírus. E a seguir, capitão da PM é preso, acusado de chefiar milícia que construiu condomínio irregular na Taquara, na zona oeste da cidade. Além do desconto de 25% nas contas de água determinado pela Justiça, especialistas afirmam que os consumidores podem entrar com processos contra a SEDAI. Na mesa estão todas as notas fiscais das compras de água mineral. O José fez questão de guardar os comprovantes. Somados, eles chegam a R$ 176. E as compras devem continuar, porque, segundo ele, a água que sai do filtro continua com sabor desagradável. Se você for ingerir ela para beber, ou mesmo fazer café, você vai sentir o cheirinho de terra e o saborzinho aquele saborzinho chato, né? Desde que o problema começou, a caixa d'água já foi limpa 2 vezes. Isso em menos de 2 meses. Na primeira vez, a água ainda estava muito barrenta. Na segunda vez, ainda tinha terra depositada no fundo da caixa. E agora, seu José, o senhor já subiu lá para ver, na terceira vez, como está a situação? Subi sim, e continua com sujeira, a água preta. Para indenizar os consumidores abastecidos pelo Rio Guandu, afetados pela presença da geosmina na água, a Justiça determinou que a SEDAI conceda desconto de 25% nas contas. O descumprimento pode gerar multa diária de R$ 1 milhão. A decisão vale até que se comprove a qualidade do serviço e o desconto deve valer já para a próxima fatura. O governador Wilson Witzel afirmou que o Estado vai recorrer. Este advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o cliente mova um processo caso o serviço prestado não seja adequado, mas é preciso apresentar documentos que comprovem o prejuízo, como as notas fiscais das compras. As peculiaridades de cada consumidor, como, por exemplo, a aquisição de carros-pipa, a compra de água mineral, isto somado deve ser postulado junto com o pedido de ressarcimento das contas pagas e também o dano moral. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava suspeita de sabotagem na estação de tratamento do Guandu. E a Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. E aí, qual foi o resultado, afinal? Houve ou não sabotagem? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pois é, a conclusão do inquérito da Polícia Civil é de que não houve sabotagem na estação de tratamento do Rio Guandu, da SEDAI, que fornece água aí para mais de 9 milhões de pessoas. A suspeita de sabotagem, Yasmin, foi levantada pelo governador Wilson Witzel na época do pico da crise da água, como forma, de acordo com ele, de reduzir o valor da companhia, já que haverá o leilão para a venda da SEDAI em outubro. Mas a Polícia Civil entrou no caso, fez coletas, investigou, escutou, ouviu diversos funcionários sobre como é que é o funcionamento ali da estação de tratamento e não detectou nenhuma possibilidade de sabotagem. Portanto, a geosmina realmente é a grande culpada pela questão da mudança de sabor, cheiro e cor da água aqui do Rio de Janeiro, mudança de sabor, cheiro e cor que ainda continua, como a gente acabou de ver na reportagem da Marcele Setúbal. E aí, relembrando, 25% de desconto na conta da água para tentar fazer com que o consumidor não tenha tanto prejuízo, mas mesmo assim o governo vai recorrer, né, Yasmin? Com certeza. Obrigada, Natasha. Alunos de 13, 15 anos de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, desenvolveram uma mini estação de tratamento de esgoto caseira. E o protótipo, inclusive, já foi até apresentado na Câmara dos Vereadores. A reação da água após a mistura do hidróxido de sódio indica a eficácia do tratamento. O protótipo desenvolvido por essa turma de alunos da Escola Firjan, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é uma mini estação de tratamento. A água poluída passa por 6 etapas. É submetida a processos mecânicos, químicos e biológicos e sai pronta para ser reutilizada ou despejada sem danos à natureza.
A gente reparou nesses problemas sobre saneamento básico. Aqui na nossa escola a gente já tem um canal extremamente poluído e ele causa diversos problemas. E também estourou, aquela crise hídrica aqui no estado. Os alunos calcularam o valor de uma unidade de tratamento de água residual, como o protótipo foi batizado, R$ 584, mais o custo de instalação. Esses testes eles mostram um grande aumento da qualidade da água. A gente mostra o aumento de oxigênio, diminuição do nível de carbono, mostra também a regularização do pH da água e também o aumento de sais minerais. O projeto já venceu um concurso de robótica aqui no Rio de Janeiro, mas esse resultado é só um detalhe. O principal objetivo é oferecer uma solução para o problema crônico do saneamento no país. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, só 1% do esgoto coletado recebe algum tipo de tratamento. Números divulgados pelo Instituto Trata Brasil essa semana indicam que 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto. E o estado do Rio tem 4 cidades, entre as 20, com piores índices de tratamento no país. São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, por exemplo, tem 0% de esgoto tratado. Os alunos de Nova Iguaçu já apresentaram o protótipo na Câmara de Vereadores. A gente imagina, num universo perfeito em que todas as casas tenham o nosso projeto e que a gente não tenha que se preocupar mais com a falta de saneamento básico. E 6 pessoas foram presas, acusadas de integrar uma milícia que construiu um condomínio irregular na Taquara, na zona oeste da cidade. Entre os presos está um capitão da Polícia Militar. Imagens de satélite mostram a evolução do condomínio ao longo dos últimos anos. A vegetação foi totalmente destruída. O local onde as casas foram construídas é uma área de preservação ambiental em cima de um morro no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público descobriu que os responsáveis pelas construções ilegais fazem parte de uma milícia que atua na região. Dos 7 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 6 foram cumpridos. Entre os presos está o capitão da Polícia Militar, Vitor Alexandre Araújo. A investigação do Ministério Público mostra que, para dar uma aparência de legalidade ao esquema, a venda dos terrenos e das casas era feita através de uma construtora que está no nome do chefe do grupo. Os anúncios eram feitos em redes sociais. Este mostra fotos de um imóvel de R$ 195 mil. A casa tem 2 quartos, cozinha americana e até uma área gourmet com churrasqueira. Os milicianos, que também assumiram ilegalmente a associação de moradores, cobravam taxas de serviços como água e luz. A cobrança dessas taxas de serviço era praticada mediante extorsão, porque era feita mediante grave ameaça, com a cessação do fornecimento de água, com a quebra do seu patrimônio, ou seja, a quebra dos canos, com confronto verbais, com ameaças feitas através do uso de armas. A atuação de grupos paramilitares no ramo imobiliário entrou no radar de investigadores após o desabamento de 2 prédios na Muzema em abril do ano passado. Na ocasião, 24 pessoas morreram. E a seguir vamos falar de futebol. O Flamengo entra em campo pela 2ª rodada da Libertadores. Um homem foi preso hoje, acusado de tentar matar a ex-companheira em Santíssimo, na zona oeste do Rio. A mulher sofreu perfurações e continua internada. Pedro Martinho da Silva, de 42 anos, foi preso nesta manhã num condomínio popular em Santíssimo, na zona oeste. Ele não resistiu à prisão. Pedro é acusado de tentar matar a ex-companheira Eli Nascimento. O crime aconteceu no último dia 29. Pedro agrediu a ex-companheira com socos e, depois de quebrar um copo na cabeça da mulher, a feriu com um caco de vidro. Ela teve várias perfurações no rosto e no corpo e segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Logo após cometer o crime, ele ligou para o concunhado contando o que aconteceu. Deu ruim. Matei ele. Que isso, Pedro? Matei. Teve jeito. Em outro momento, pede para o concunhado acalmar a família da ex-companheira. Eu quero que você seja um cara forte aí, tranquiliza aí a família aí. Breve vocês vão me ver preso aí. Paciência.
Pedro e Eli viveram juntos por 22 anos. Há 15 anos ele tentou matá-la. Na ocasião, ela não quis registrar a ocorrência e ainda deu mais uma chance para o ex-marido. Eles se separaram há 3 meses e então, por conta das novas agressões, ela decidiu procurar a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, mas optou em não receber a medida protetiva. Para a polícia, ele confessou o crime, mas não demonstrou arrependimento. Ele estava se preparando para fugir, porque ele é de outro estado e como a gente estava monitorando ele, a gente já sabia que ele ia fugir para outro estado. Então a gente se apressou em cumprir essa prisão. Ele vai responder por tentativa de feminicídio e pode pegar até 25 anos de prisão. E depois de quase 10 anos, o caso chocante de Joana Marcenal, que morreu aos 5 anos, vítima de maus tratos, ganhou um novo capítulo. A Justiça determinou que o acusado, que é pai da criança, não vai à júri popular. Nós vamos novamente chamar a repórter Natasha Franco, que está ao vivo e tem os detalhes. Oi, Natasha. Pois é, Yasmin, caso chocante realmente. A Joana Marcenal morreu em agosto de 2010, Yasmin, depois da entrada numa unidade hospitalar com meningite viral extremamente debilitada. Ela ficou na UTI por 28 dias. Um laudo pericial comprovou, e o laudo médico também, de que ela tinha hematomas pelo corpo, Yasmin, marcas de queimaduras. A perícia da Polícia Civil afirmou que ela chegou a ficar presa dentro de casa, amarrada, sem comer. O próprio laudo médico, Yasmin, da época, disse que a saúde dela em relação à meningite, do motivo pelo qual ela morreu, estava extremamente debilitada e por isso o corpo não conseguiu combater a infecção. Mesmo assim, o juiz da 2ª vara do Tribunal do Júri, o juiz Alexandre Abraão, tomou a decisão de que não havia provas suficientes, Yasmin, para que o pai da criança, que tinha a guarda dela onde ele estava, a casa, né, a Joana Marcenal estava na casa dele, não tem provas suficientes para que ele, a madrasta e um outro médico vão à júri popular. E agora eles vão responder numa vara criminal comum por homicídio culposo sem intenção de matar. É claro que a mãe da Joana Marcenal e a defesa vão recorrer dessa decisão. Yasmin, realmente chocante essa informação da Justiça. Com certeza, é inacreditável. Imagina como não deva estar a mãe da pequena Joana. Então, hora do futebol, o Fluminense entra em campo daqui a pouquinho às 7h15 em Florianópolis para enfrentar o Figueirense pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. E mais tarde, às 9h30, é a vez do Flamengo jogar a primeira partida no Maracanã pela Libertadores. Dessa vez é diante da torcida. O rubro-negro enfrenta o Barcelona de Guayaquil às 9h30 no Maracanã. O time equatoriano vem de derrota. Perdeu na estreia por 3-0 em casa. Já o Fla é o vice-líder do Grupo A com 3 pontos. A parte física dos jogadores do time colombiano, dos times equatorianos, eles são fisicamente muito mais fortes, potentes do que nós, mas, como você falou, nós temos hoje um título a defender, um grupo que se sente bem. No passado, o Flamengo colecionou decepções pela Libertadores no Maracanã. Agora quer mudar essa história e conta com o retrospecto de Jorge Jesus para ir em busca do tricampeonato. Desde que chegou ao clube, o português ainda não perdeu no estádio. Que continue assim, quanto mais vitórias, melhor o time vai se encontrando no campo e a gente possa classificar, porque eu, como flamenguista, também sofri com as eliminações do Flamengo. A única baixa do time é o William Arão, que cumpre suspensão pela expulsão na Recopa. Thiago Maia é a opção para a vaga. O zagueiro Rodrigo Caio e o lateral Rafinha, recuperados de lesão, voltam ao time. Ontem, pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Botafogo venceu o Paraná por 1-0 com gol de Luiz Fernando. Os times se reencontram na próxima quarta-feira em Curitiba. A gente pensa apenas em construir uma equipe que possa, jogo a jogo, apresentar, né, alguma coisa a mais em relação a outro jogo. Acredito eu, e é a minha opinião, e respeito totalmente opiniões distintas, de que hoje nós acrescentamos alguma coisa. E amanhã é a vez do Vasco. O Cruz Maltino enfrenta o Goiás pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, em São Januário.
Hora de saber como fica a previsão do tempo com a Amanda Souza, da Somar Meteorologia. Boa noite, Amanda. Olá, muito boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que nos acompanham. O tempo mais seco tem predominado em boa parte da região sudeste. Enfim, a chuva deu uma trégua e o calor vem ganhando intensidade. Amanhã, quinta-feira, no Rio de Janeiro, a expectativa é de tempo firme em boa parte do estado por conta de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação das instabilidades. Pode chover em alguns pontos, principalmente aqui mais ao norte, perto do Espírito Santo, mas de forma bem isolada, sem acumulados significativos. Essa chuva é consequência de instabilidades em altos níveis da atmosfera, mas de modo geral, o sol também deve aparecer nessas áreas. Com relação às temperaturas, máximas que devem variar entre 26 e 31 graus na tarde desta quinta-feira. Aliás, ao longo do dia no Rio de Janeiro, sol, pouca presença de nebulosidade, máxima de 30 graus. Volta a chover na sexta-feira no Rio de Janeiro, mas de forma bem pontual e sem grande intensidade. E essa chuva também não é duradoura. Já no final de semana, tempo firme, temperaturas cada vez mais elevadas. E no quadro Pensando em Cinema de hoje, Mário Abad fala sobre o filme Jex, um celular sem filtro. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já no circuito Jex, um celular sem filtro, mais um filme que fala sobre a nossa atual relação com o telefone celular. Na trama, Phil viciado em seu telefone celular. Ele não tem amigos, um trabalho bacana e a sua vida amorosa não funciona. Tudo muda quando ele é obrigado a mudar de aparelho e o modelo mais recente vem com Jex, uma inteligência artificial que também funciona para resolver as questões de sua vida pessoal. A partir daí, o filme investe em piadas de todos os estilos, mas sem deixar de lado a crítica sobre a nossa dependência nos celulares. Esse tema já tinha sido abordado no filme Her, em 2014. Só que em Her, o assunto tinha uma pegada reflexiva. Já em Jex, um celular sem fio, o objetivo é fazer piada com o tema. E até que funciona. Control your email and bank accounts. No one puts baby in a corner. Why are you doing this to me? I am programmed to make your life better. She's trying to kill me! I am the captain now. E lembrando que cinema é para ser visto dentro do cinema. O Jornal do Rio termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Band. Tchau, tchau.